Senhor. E o texto em que acabamos de mencionar é um texto a qual ele está escrito no Antigo Testamento da Bíblia Sagrada. E esse texto ele está inserido no livro chamado e titularizado por Jeremias. Percebe que o texto em que ora acabamos de ler está no capítulo de número 1 deste livro, a qual carrega o nome de Jeremias. É bem verdade que o livro de Jeremias está dentre a galeria de livros chamado e conhecido como os livros dos profetas, e Jeremias entra na classificação de profetas maiores, não pela sua quantidade de profecia, mas sim pela quantidade de capítulos que possui este livro. Percebe que o livro de Jeremias possui a totalidade de 52 capítulos e 1364 versículos. Percebe que Deus chama Jeremias, e na época em que Deus chama Jeremias, na idade de 25 anos, porém, o nascimento de Jeremias no ano de 650, e quando Deus chama Jeremias no ano de 625, quando ali a cidade de Jerusalém estava prestes a ser sitiada pelo exército babilônico. Percebe que naquela época havia uma grande batalha, não somente espiritual, mas estava acontecendo uma guerra entre o povo de Deus e o exército babilônico. Percebe algo? Que no ano de 930, após a morte de Salomão, seu filho chamado Roboão foi o principal responsável da divisão dos reinos. A divisão era essa, do reino do norte, o reino do norte, a qual possuía 10 tribos, e o reino do sul, conhecido como reino de Judá, a qual possuía 2 tribos, a qual totalizava as 12 tribos de Israel. Percebe que naquele ano de 930, a qual acontecera a divisão dos reinos, percebe algo? Que após 305 anos, na idade de 25 anos, Deus chama Jeremias, e perceba que não era um momento fácil em que o reino de Judá estava vivendo. Percebe que Jeremias, ele vem de uma linhagem familiar sacerdotal. Percebe que toda essa família de Jeremias, vindo dessa linhagem de sacerdotes, Deus agora, olhando para Jeremias, vendo que ele vinha de uma origem, de uma terra chamada Anatote, próximo à cidade de Jerusalém, e quando Deus chama Jeremias, as primeiras palavras de Jeremias era: Senhor, ainda não sei falar, sou jovem demais. É como se fosse nos dias de hoje, se você observar uma criança, a qual ela não sabe falar, a qual ela não sabe conversar, a qual ela não sabe dialogar, seria a mesma coisa, permita-me a eu usar um exemplo, seria a mesma coisa se você entrasse em um emprego novo, em um ofício novo, algo que você não saiba fazer, ou algo que você não saiba exercer.
Você entra em seu local de trabalho, ou até mesmo em seu local de estudo, na escola, na faculdade, em seu local de trabalho, a primeira coisa, você vai perguntar para a pessoa responsável, para que você venha a aprender, executar aquilo que está sendo ensinado para você. A mesma coisa acontecia com Jeremias, porque quando Deus olhava para Jeremias e disse que desde o ventre eu te conheço e também eu te remi, seria a mesma coisa quando nós aprendemos a andar, quando nós aprendemos a caminhar, quando nós aprendemos a dialogar, porque nós não aprendemos da noite para o dia, nós não aprendemos de uma hora a outra. A mesma coisa acontecia com Jeremias, porque Jeremias sabia o cenário em que Israel estava vivendo, porque não era somente por consequência da divisão, mas era por consequência da desobediência em que o próprio povo estava ali vivendo. Percebe que havendo o reino do norte e havendo o reino do sul, naquele momento, quando Deus ele olha e vê que a terra, a nação, o povo em que ele havia escolhido estava dividido, estava desobedecendo a lei de Deus, estava desobedecendo a voz de Deus, estava desobedecendo a palavra de Deus. Uma coisa é você desobedecer o homem, uma coisa é você desobedecer o pai, uma coisa é você desobedecer a mãe, mas outra coisa é você desobedecer a voz de Deus, outra coisa é você desobedecer a palavra de Deus. Percebe agora que Jeremias ele teme pela situação em que estava ali vivendo, ou seja, quando Jeremias ele olha para aquele cenário e vê Israel vivendo um dos seus maiores declínio espiritual, ou seja, não havia mais milagre, não havia mais renovo, não havia mais avivamento, não havia mais profeta, a não ser o profeta Jeremias, em que Deus havia levantado, a não ser o profeta Ezequiel, que Deus havia levantado, a não ser o profeta Daniel, que Deus havia levantado, a não ser o profeta Isaías, que Deus havia levantado. Talvez olhando para Jeremias, e quando Jeremias olha para Cristo, olha para o Senhor e diz: Senhor, eu sou jovem demais, ainda eu não sei falar. Era Jeremias dizendo: Deus, ainda não tenho experiência para lidar com situação tal, ainda eu sou inexperiente por aquilo que está ao meu redor. Porque Jeremias não olhou somente para aquilo que estava ao seu redor, mas Jeremias olhou também para o cenário em que Israel estava vivendo. Jeremias presenciou a total destruição de Jerusalém. Jeremias é conhecido como profeta chorão, porque Jeremias andou pelo norte, Jeremias andou pelo sul, andou pelas ruas de Jerusalém, vendo as residências destruídas, as residências queimadas, as ruas destruídas. E quando Jeremias olhou para o templo sagrado, conhecido naquela época como templo de Davi, olhando para a total destruição, ou seja, e quando chegou, aleluia, no momento em que Deus chama Jeremias, no ano de 625 até o ano de 585, perceba, são 40
40 anos em que Jeremias profetiza, mesmo em Babilônia, Jeremias profetiza, porque Jeremias não só profetizava em Judá, porque Jeremias não só profetizava em Jerusalém, Jeremias não só profetizava em Israel, Jeremias não só profetizava em Anatote, mas Jeremias também profetizava em Babilônia. Sabe o que me chama a atenção? Tem profeta hoje em dia que só profetiza em cima do altar, e quando desce para poder pregar, e quando desce para poder profetizar, já não é a mesma unção que tinha em cima do altar, já não era a mesma presença que tinha em cima do altar, não era a mesma autoridade que tinha em cima do altar. A autoridade se exerce também no deserto, a autoridade se exerce também no vale, a autoridade se exerce também na prova, a autoridade também se exerce na tempestade, a autoridade também se exerce no meio do vento. Sabe de uma coisa? Jeremias olhou para Cristo e disse: Deus, ainda que eu não saiba falar, mas eu não negarei a tua palavra, mas eu não negarei o teu evangelho, eu não negarei a tua presença. Ou seja, Deus está à procura de verdadeiros profetas que pregam a verdade, que pregam o evangelho, que pregam a palavra. Ou seja, naquele momento Deus olhou para Jeremias e disse: ei meu filho, é você mesmo que eu quero, é você mesmo que eu escolhi, é você mesmo que eu levantei. Talvez você esteja em uma situação semelhante como a de Jeremias, dizendo: Deus, eu não sei falar, Deus, eu não sei pregar, Deus, eu não sei profetizar, Deus, eu não sei orar, Deus, eu não sei expulsar, Deus, eu não sei profetizar, Deus, ainda eu não sei cantar, Deus, ainda eu não sei adorar. Mas do próprio Deus está olhando para você nesta noite e está dizendo: não se preocupa não, meu filho, porque aonde você colocar a planta dos seus pés, eu estarei contigo. Não se preocupa não, minha filha, por onde você andar, o meu Espírito ainda estará no meio de vós. Sabe de uma coisa? Tem gente que se preocupa com só deserto, tem gente que se preocupa com só prova, tem gente que se preocupa com só tempestade, mas se esquece de se preocupar com o altar de Deus, e se esquece de se preocupar com a obra de Deus, e se esquece de se preocupar com o evangelho de Deus. Sabe que o Senhor está nos revelando nessa noite: é tempo de nós voltarmos o nosso coração para a obra de Deus, é tempo de eu e você abrirmos os nossos ouvidos espirituais, é tempo de eu e você recebermos a porção dobrada, a porção do Espírito Santo. Mas pastor, eu não sei falar, pastor, eu não sei pregar, pastor, eu não sei cantar, pastor, eu não sei adorar. Mas o próprio Deus está olhando para você nessa noite e está dizendo: oh glória, ainda que o diabo desejava o declínio espiritual na tua vida, mas hoje você veio para poder viver o melhor de Deus na sua vida. Hoje você veio para poder receber o melhor de Deus na tua vida. O que você está esperando, rapaz, de liberar o glória? O que você está esperando, varoa, de você começar a adorar o Deus Todo-Poderoso? Porque o próprio Deus está dizendo para você nessa noite: não terá nação, não terá diabo que vai parar o teu clamor, que vai parar a tua adoração, mas você verá o meu Espírito operar, você verá a minha palavra ainda operar no meio de vós. Se você crê nessa presença, eu convido a você a levantar a tua mão para o céu e liberar o teu glória para o Senhor. Aleluia. Oh glória. Percebe algo? Que quando ali Jeremias é chamado pelo Senhor, a primeira indagação de Jeremias era dizer a Deus que ele não sabia falar. Ainda ele era jovem demais. Percebe
que Jeremias é chamado pelo Senhor, nos seus 25 anos de idade, percebe algo, que o reino estava dividido. De um lado havia o reino do norte, atribuído por 10 tribos de Israel, e do outro lado havia o reino do sul, conhecido como reino de Judá. Percebe que ali, estando o reino dividido, percebe, penso eu, que Deus ali olha para aquele cenário, olha para aquela situação. Peraí, eu não sou Deus que opera em reino dividido. Talvez uma coisa você tenha observado dentro de tua casa, o que tem acontecido. Talvez a esposa de um lado, o marido do outro, o filho de um lado, a filha do outro. Talvez o diabo tenha tentado colocar até mesmo a divisão dentro da tua casa, até mesmo de dentro da tua família. E muitas das vezes isso acontece em nosso ambiente profissional, mas ainda que o diabo tem tentado implantar a divisão no altar, tem tentado implantar a divisão no círculo de oração, tem tentado implantar a divisão no grupo de obreiros, mas o diabo precisa saber que aquilo que Deus levantou, o diabo ele não muda. Aquilo que Deus colocou na minha e na sua mão, o homem ele não muda. Talvez o homem queira fazer diferente, talvez o homem queira tomar atitude diferente, mas nessa noite o próprio Deus ele está dizendo: oh glória, o mesmo reino que estava dividido, o mesmo reino que estava ali atribuído de um lado, atribuído do outro, Deus estava olhando para aquela nação dizendo: a nação em que eu escolhi não tem divisão, o povo que eu escolhi não tem contenda, a nação que eu levantei não tem adversidade, porque o próprio Deus ele levantou uma nação, Deus ele levantou um povo, Deus ele levantou uma igreja, Deus ele levantou um altar dizendo: eis que ainda haverá a minha palavra sobre essa nação, ainda haverá a minha palavra sobre esse povo. Jeremias olhou de um lado, Jeremias olhou do outro e disse: eu vou pregar até mesmo em duas nações, eu vou pregar até mesmo que o reino esteja dividido, mas a palavra de Deus não será deixada de pregar, não será deixada de ser proferida. Ou seja, Deus ele tem colocado algo nas mãos de Jeremias. Talvez você tenha indagado, talvez você tenha questionado, mas hoje é noite de provar para Satanás que o reino em que Deus levantou, o altar em que Deus levantou, a nação que Deus levantou, o povo que Deus levantou, não será tocado pelo dedo do diabo, não será tocado pelo dedo de Satanás. Sabe de uma coisa? Talvez você entrou aqui dentre essas portas com a esperança de ouvir a voz de Deus, com a esperança de receber a palavra de Deus. Talvez você tenha indagado em seu coração que você não sabe falar, você não sabe desenvolver uma oratória, ou até mesmo uma mensagem, uma pregação, mas o próprio Deus está indagando em seu coração nessa noite, dizendo: ei meu filho, não se preocupa com o que falar, ei minha filha, não se preocupa com o que falar, porque quando você abrir a tua boca, não é você que vai falar, não é você que vai profetizar, mas será o meu Espírito, mas será a minha
minha palavra, e o próprio Deus está dizendo para você: nessa terra eu vou te usar, nessa terra você vai pregar, nessa terra você vai profetizar, e você verá o que eu vou fazer perante a tua vida espiritual, e você vai ver o que eu vou fazer perante a tua casa. Aqueles que não davam nada, aqueles que diziam: não vai ter futuro, não vai ter crescimento, não vai ter prosperidade, não vai ter multiplicação, mas o próprio Deus está dizendo para você: eu vou fazer o meu sobrenatural te alcançar, eu vou fazer a minha palavra te alcançar. Se você crê nessa presença nessa noite, se você crê nessa palavra nessa noite, levanta a mão e libera o teu glória. Aleluia. É coisa linda do céu, é coisa tremenda do céu. Talvez você tem indagado a Deus, tem questionado ao Senhor, mas nessa noite o próprio Deus está dizendo: oh glória, não se preocupa que eu vou fazer, porque a mesma presença que estava em Judá, a mesma presença que estava em Jerusalém, a mesma presença que estava em Israel, também estará em Babilônia. O que Jeremias temia era o exílio babilônico, e quando acontecia a tempestade, enquanto acontecia a adversidade, dali aonde o exército babilônico estava ali entrando na terra de Jerusalém, na terra de Judá, Jeremias, antes de acontecer todo esse fato, todo esse acontecido, Jeremias havia alertado o que Deus havia mandado ali profetizar, Deus havia mandado ali pregar. E sabe o que me chama a atenção? Tem tanta gente que está correndo da palavra de Deus, tem tanta gente que está correndo do evangelho de Deus. Ou seja, não é tempo de você correr do deserto, não é tempo de você correr da prova, não é tempo de você correr da luta. Pastor, mas o que você está dizendo? Mas uma coisa eu vou dizer: o deserto não vai matar você, a luta não vai matar você, a prova não vai matar você, mas o deserto vai te fortalecer, a prova vai te fortalecer, a luta também vai te fortalecer, e você vai ver, a presença dele vai te alcançar, a palavra dele também vai te alcançar, a presença de Deus vai te renovar nessa noite. A mesma vontade, a de você parar, a mesma tristeza que fazia você querer parar, Deus está dizendo: a tristeza não vai te tomar, a angústia não vai te tomar, a raiva não vai te tomar, o ódio não vai te tomar, a inveja não vai te tomar, a soberba não vai te tomar, o orgulho não vai te tomar, mas você será tomado pela presença, você será tomado pela palavra, você será tomado pelo evangelho, você será tomado pelo avivamento, você será tomado pelo renovo. Se você já foi tocado, levanta a mão. Se você já foi renovada, levanta a tua mão. Se você já foi batizado, levanta a tua mão. Se você já foi revestido, levanta a tua mão. Abre a tua boca para você adorar, abre a tua boca para você glorificar, porque o próprio Deus, ele vai te levantar nessa noite, e você verá a presença dele renovar a tua vida. Oh glória a Deus, oh glória a Deus. É coisa linda que Deus ele vai fazer na tua vida hoje, varão. É coisa linda que Deus vai fazer na tua vida hoje, varoa. A obra de Deus na tua vida não vai parar, o evangelho de Deus na tua vida não vai parar, o propósito de Deus na tua vida também não vai parar, a promessa de Deus na tua vida não vai parar, o propósito do Senhor também na tua vida não vai parar. Hoje é noite de crescimento na tua vida, hoje é noite de prosperidade,
prosperidade na tua vida. Hoje é noite de renovo na tua vida. Ainda que você não saiba falar, mas você vai abrir a tua boca, você vai começar a glorificar, você vai continuar exaltando o nome do Senhor, porque a palavra dele vai te transformar nessa noite. Ei, se prepara, porque a bonança de Deus virá, a presença de Deus virá sobre a tua casa hoje, sobre a tua vida hoje. Talvez aquilo que não dava certo vai dar certo, aquilo que não andava vai andar, aquilo que não andava para frente vai andar, aquilo que estava travado vai ser destravado hoje, porque o diabo queria travar o teu chamado, o diabo queria travar o teu ministério, o diabo queria travar a tua casa, o diabo queria travar a tua família, mas hoje eu tenho um recado de Deus para a tua vida, hoje eu tenho um recado de Deus para o teu chamado, hoje eu tenho um recado de Deus para o diabo, dizendo: o diabo não vai parar a tua vida não, o diabo não vai parar o teu chamado não, o diabo não vai parar o teu ministério não, o diabo não vai parar a tua família não, o diabo não vai parar a tua casa não, o diabo não vai parar a tua promessa não. Ei, levanta a tua cabeça agora, varão, levanta a tua cabeça agora, varoma. O diabo vai cair por terra, as procedências do inferno vai cair por terra, e você verá dele. O Senhor vai te levantar de novo, vai te levantar de novo, vai te capacitar de novo, e você verá a presença dele te abraçar nessa noite. Oh glória, é coisa linda que Deus ele vai fazer hoje, meu irmão. É a coisa tremenda que Deus ele vai operar hoje, minha irmã. É momento de você confiar, sabe por quê? Porque quando nós olhamos para Jeremias, vendo Jeremias profetizando naquele meio tempo, aonde o povo ali estava na rebeldia, aonde o povo estava ali tomado pela soberba, tomado pelo orgulho, tomado pela desobediência, ou seja, mas mesmo assim Jeremias não deixou de profetizar. Mas uma coisa que me chama a atenção, que quando Jeremias andava nas ruas de Jerusalém, eu via as lágrimas dos olhos escorrendo de Jeremias, e quando ali Jeremias chorava, enquanto ali Jeremias derramava as suas lágrimas, Deus estava entrando ao favor de Jeremias. Sabe por quê? Porque o exílio babilônico era um propósito do Senhor. Por mais que era a rebeldia da nação de Israel, mas o próprio Deus havia determinado algo naquele momento em que Jeremias pudesse ver a total destruição que havia sido tomado toda aquela região de Judá, toda aquela região de Jerusalém. E sabe de algo? Em que Deus ali chamou Jeremias, por mais que Jeremias não sabia falar, por mais que Jeremias dizia: eu sou jovem demais, eu sou moço demais, mas Deus olhou para Jeremias e disse: ei meu filho, eu te escolhi desde o ventre da madre. Não, você não está entendendo. A promessa de Deus na tua vida é desde o ventre de sua mãe. Deus olhou para você e disse: você já é meu filho, você já é minha filha. Ou seja, Deus te escolheu para você fazer a diferença. Deus escolheu para você pregar o evangelho. Evacai anchomi de comidai a súbia alabracandorebacai a súbia alabraqui enderrai a sei. Deus ele fará o sobrenatural acontecer hoje. Deus ele fará a presença dele andar sobre a tua vida. Ei meu irmão, não é tempo de você parar no meio do trajeto.
Não é tempo de você parar no meio do caminho, mas é tempo de você ser alcançado pelo poder dele, ser alcançada pela presença dele. Se prepara, porque aquilo que não acontecia vai acontecer nessa noite, e que você tinha clamado, aquilo que você tinha orado ao Senhor, pode ter certeza que virá a resposta dele hoje. Virá Aravaquião Mantúbia, Arabacandorebacaia. Deus está dizendo: não haverá divisão na tua casa, não haverá divisão no teu casamento, não haverá divisão no teu chamado, não haverá divisão no teu ministério, não haverá divisão sobre o altar, não haverá divisão sobre a igreja, não haverá divisão sobre a casa. O diabo olhou e disse: quem sabe eu coloco a divisão no altar, quem sabe eu coloco a divisão na casa dele, quem sabe eu coloco a divisão na família dela. Mas Deus está dizendo: oh glória, ainda que Deus não opera em reino dividido, assim como estava com Judá, assim como estava com Israel, o reino do norte, o reino do sul foi destruído por todo o exército babilônico. Mas Deus está dizendo: aquilo que o diabo armou, aquilo que o diabo tentou derrubar, nessa noite Deus ele vai estruturar a promessa dele sobre a tua vida agora. Alabracanchorabacalabracaia, ou seja, a glória dele será alcançada sobre a tua vida agora. Ainda que você tenha clamado, tenha orado, tenha profetizado e disse: mas faz tanto tempo que eu esperava por uma promessa como essa, faz tanto tempo que eu esperava de uma resposta como essa, faz tanto tempo em que eu tenho orado ao Senhor. Mas o próprio Deus está dizendo para você: eu vou fazer o meu sobrenatural. Erebai Anchoremande Calabracaia, o sobrenatural do Senhor alcançar a sua vida espiritual hoje. Sabe por quê? Porque eu e você entramos dentre essas portas com a esperança de ouvir a voz de Deus, com a esperança de receber a presença do nosso Deus. Mas quantas e quantas vezes o inimigo ele se levanta para tentar nos desanimar, nos entristecer. Sabe por quê? Às vezes o inimigo ele nos coloca algo em nossa mente, dizendo que nós não somos capazes, que nós não conseguiremos alcançar os nossos objetivos. Mas hoje é noite de nós entendermos o propósito, hoje é noite de nós entendermos a palavra do Senhor. Sabe por quê? Porque o próprio Deus ele nos escolheu já desde o ventre da madre. Não, você não está entendendo. O próprio Deus te escolheu desde o ventre da tua mãe. Eu vou falar até você entender. A escolha não é do homem, a escolha é de Deus. Mas o próprio Deus nos deu o livre arbítrio, que é a liberdade de escolha. Deus nos escolhe, mas cabe a nós de querermos exercer aquilo que Deus nos atribuiu. Mas se caso nós não exercermos aquilo que Deus nos atribuiu, vem a consequência. Porque todo ato tem a sua consequência, toda atitude tem a sua consequência, toda fala tem a sua consequência. Opa, peraí pastor, mas só que eu falei algo que teve graves consequências, eu falei algo que machucou meu irmão, que machucou minha irmã. Mas sabe o que o Senhor Deus está dizendo nessa noite? É tempo de nós sermos abraçados pelo Espírito Santo. É tempo de nós entendermos o propósito de Deus. Sabe por quê? Porque o que o diabo ele quer nos fazer
sairmos da linha do propósito de Deus. Veja bem, Jeremias não podia fugir de sua linhagem, ainda que Jeremias, vindo dessa linhagem familiar, de uma família sacerdotal. Veja bem, Deus escolhe Jeremias como profeta. Aleluia. Eu sinto a graça de Deus. Eu sinto a presença de Deus aqui nessa noite tão grande. Ei, terrante ou que ai. É tempo de eu e você abrirmos os nossos ouvidos espirituais para entendermos o propósito do nosso Deus. Sabe por quê? Porque o adversário é aquele que tem tentado nos derrubar, é aquele que tem tentado nos desequilibrar. Já vou terminar, mas antes de terminar eu quero dizer ao seu coração nessa noite: aquilo que Deus prometeu na tua vida ainda está de pé, aquilo que Deus formulou na tua vida ainda está de pé. Talvez você tenha dito ao Senhor: Deus, eu não tenho força para continuar a caminhar, Deus, eu não tenho força para poder continuar a prosseguir, Deus, eu não tenho força para poder continuar orando. Mas o próprio Deus está olhando para você e está dizendo: ei varão, a minha palavra tem te fortalecido, ei varão, a minha presença também tem te fortalecido. Ou seja, é momento de você abrir o teu coração, é momento de você abrir os seus olhos espirituais e começar a glorificar o nome dEle, e começar a exaltar o nome dEle. Porque quantas e quantas vezes você tem tentado voltar para trás, tem tentado a regredir, mas Deus está dizendo: oh glória, o teu chamado não vai regredir, o teu ministério não vai regredir, o teu propósito não vai regredir. A partir de agora você verá o crescimento espiritual na tua vida, você verá o crescimento espiritual na tua casa, e a presença dEle vai prosperar, e a presença dEle vai crescer perante a tua vida hoje. E aquilo que você não esperava, aquilo que você até mesmo duvidava de que Deus iria de fazer, pois a palavra dEle diz: não sou filho do homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Ou seja, se Deus Ele falou, está falado, meu irmão. Se Deus Ele falou, também já está falado, minha irmã. Ou seja, é momento de você entender o propósito, é momento de você depositar a tua confiança nele. Ou seja, aquilo que Deus colocou nas tuas mãos, é tempo de você pregar a palavra de Deus. Pois o diabo queria fechar a tua boca, pois o diabo queria fechar o teu coração, mas hoje você verá o que Deus Ele vai operar na tua vida, o que Deus Ele vai renovar na tua vida. Grandes coisas Deus Ele fará perante o teu ministério hoje. Você abrirá a tua boca e começará a glorificar o nome santo de Jesus. Ei, Deus está dizendo para você: ainda falarei sobre a tua boca, ainda falarei sobre o teu coração, ainda falarei sobre os teus ouvidos. Ou seja, hoje é noite de você entender o propósito de Jesus. Aleluia. Já vou terminar, meus irmãos, mas antes eu quero dizer algo para vocês, que veja bem o propósito em que Deus Ele tinha na vida de Jeremias, o propósito em que Deus tinha na família de Jeremias. Porque veja bem, o diabo queria acabar com o propósito de Deus, mas o próprio Deus é aquele que tem permanecido a igreja de pé. O próprio Deus é aquele que tinha permanecido o teu povo ainda de pé.
Talvez você tenha indagado ao seu coração, questionado a Deus: cadê a promessa, cadê o renovo, cadê o avivamento? Mas o próprio Deus está dizendo hoje para você, varão, o próprio Deus está dizendo para você, varoa, que a minha palavra, assim o Senhor está dizendo, que a palavra dele alcançará o teu coração. Eita glória, não deixa a tempestade te intimidar, não deixa a luta te intimidar, não deixa o adversário lhe intimidar. Sabe por quê? Porque o propósito de Deus é aquele que tem te mantido de pé. A promessa de Deus é aquele que tem te mantido de pé. Ou seja, o Senhor tem te fortalecido, o Senhor tem te restaurado, o Senhor tem te edificado. Eita glória, hoje os céus alcançará a tua vida, hoje os céus alcançará a tua casa. Ou seja, o brilho do Espírito Santo não se apagará, a presença do Espírito Santo na tua vida não se apagará. Ou seja, a glória dele, a unção dele, o azeite dele descerá sobre você hoje, descerá sobre a tua casa hoje, e grandes coisas o Senhor ele fará perante a tua vida. Oh glória, é coisa linda que Deus ele vai operar hoje, varão. É coisa linda que Deus ele vai operar hoje, varoa. Grandes coisas o Senhor ele vai fazer, grandes coisas o Senhor ele vai operar. Alabracanduribiquio mandácia, erebaiassuribiquerebederebararabacai. Deus ele tem tocado na tua vida, Deus ele tem tocado na tua casa, Deus ele tem tocado no teu chamado, Deus ele tem tocado no teu ministério. Vai se preparando aí, minha irmã, vai se preparando aí, meu irmão, pois aquilo que você tem confiado de colocar nas mãos dele, pode ter certeza que a unção do Senhor, a presença de Deus alcançará a tua vida hoje. Amém? Aleluia. Não deixa de glorificar o Senhor, não deixa de exaltar a presença dele, porque se não fosse a presença dele, porque se não fosse a unção de Jesus, nem eu nem você estivéssemos aqui hoje. Ou seja, temos a certeza que o propósito dele ainda está nas nossas vidas, temos a certeza que a unção de Deus ainda está nas nossas vidas, porque o maior propósito do diabo é fazer eu e você desviarmos da obra de Deus. Sabe por quê? Porque não é tempo, irmãos, de nós olharmos para o homem, é tempo de olharmos somente para Cristo. Sabe o que está acontecendo com a maioria dos cristãos hoje em dia? Que muitos estão olhando somente para o homem, mas devemos olhar para Cristo. Veja bem, Jeremias não olhou somente para o homem, mas Jeremias olhou para o chamado de Deus que Deus tinha na vida dele. Ou seja, hoje é noite de nós refletirmos de que o próprio Deus é aquele que tem nos confiado de colocar o chamado dele, o propósito dele, a promessa dele nas nossas mãos e nas nossas vidas. Amém? É tempo de eu e você nessa noite sairmos daqui com a certeza e a convicção de que o próprio Deus é aquele que ainda está na direção. E saiba, meus irmãos, que a situação não saiu do controle e muito menos das mãos de Deus, porque a palavra dele diz: agindo eu. Ou seja, é o próprio Deus que está dizendo: agindo eu, quem impedirá? Operando o Senhor, quem impedirá? Não tem autoridade maligna contra as forças do Espírito Santo, não tem força das trevas contra a palavra do Senhor. Ou seja, é noite em que o Espírito Santo está olhando para você nessa noite e está dizendo: descansa o teu coração, porque a minha recompensa chegará na sua vida, em nome de Jesus. Você pode dar uma salva de palmas por essa palavra, em nome de Jesus? Glórias a Deus. Amém, meus irmãos. Que todos assim possam
tomar posse dessa rica